Boa tarde, gente. Vamos lá, né? Vamos dar prosseguimento das nossas aulas aí de números de oxidação para a gente entrar depois em eletroquímica, né? Já na próxima aula. Hoje a gente vai trabalhar com questões, né, de número de oxidação. Inclusive eu havia deixado uma questão lá para vocês tentarem resolver, né? É a que está aí disponível, tá bom? E a gente vai pegar algumas questões, vai resolver, tirar algumas dúvidas. Aí na próxima aula a gente realmente entra lá na parte de eletroquímica, tá bom? Então, dá novamente boa tarde, pessoal que está entrando aí, tá certo? E a gente vai lá para o nosso conteúdo, tá bom? Todo mundo está visualizando aí a apresentação, galera? Só para mim poder ir para lá. Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Pronto, galera, tá aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui com aquelas regras que eu trabalhei com vocês, tá bom? A gente viu lá que existiam... tínhamos 4 regras, né? Pra gente seguir lá, ó, a gente trabalhou 4 regras, né? Tinha a primeira regra lá que era moléculas simples, né? Toda molécula simples, ou seja, aquela que ela é formada por um único elemento químico, o estado de oxidação dela vai ser igual a zero, tá bom? Segunda regra, a gente viu que o hidrogênio ele pode assumir carga mais 1 ou carga menos 1, sendo que o que acontece mais é quando ele assume carga mais 1, tá? Carga menos 1 só vai acontecer quando ele estiver ligado aos elementos da família 1A ou da família 2A, né? Que são os metais alcalinos. Família 1A, que são os metais alcalinos. E aqui os metais alcalinos terrosos. Tá bom? E a terceira regra que a gente viu, vou botar aqui, ó, a do oxigênio. O oxigênio pode assumir cargas, né? 3 cargas, mais 2, menos 2 ou menos 1. Mais 2, quando ele estiver ligado ao elemento Flu, né? Que é mais eletronegativo do que ele. Menos 2 é a maioria das vezes. E menos 1 quando ele vai formar peróxido, né? A gente viu isso aqui, os peróxidos. E a quarta regra foi que a gente viu os elementos que eles não mudam o número de oxidação, que são os elementos da família 1A, todo mundo aqui vai ter carga mais 1. Da família 2A, né, todo mundo vai ter carga mais 2. A gente viu que o cobre, né, ele tem carga mais 2. O alumínio, tá bom? O alumínio ele vai ter carga mais 3. E a gente viu também que a prata ela tinha carga mais 1. Então, são esses elementos químicos que eles não vão mudar o número de oxidação, tá bom? Então, feito esse resumozinho aqui, a gente pode vir para cá, ó, e já desenrolar essas questões, tá? Aí ele fala aqui nessa questão o seguinte, ó. Determine o número de oxidação dos elementos destacados em negritos, né, na forma a seguir. Nesse caso aqui, em negritos, a gente vai considerar os que estão aqui grifados em amarelo, tá bom? Opa, em amarelo. Então, a gente vai determinar ó, o número de oxidação do manganês, o número de oxidação do cromo e o número de oxidação do fósforo, tá certo? E aí, como é que a gente vai fazer isso, tá certo? A gente vai dividir, né, ó. A gente vai pegar aqui, deixa eu colocar uma outra tonalidade aqui. Vou botar um amarelozinho aqui, ó. A gente vai fazer aqui o jogo da velha. Ixi, deixa aqui na posição que não fique ruim aqui. A gente vai fazer aqui o jogo da velha. Deixa eu colocar aqui a canetinha. A gente vai dividir aqui, ó, em partes, tá bom? A gente vai fazer essas linhas aqui. Se vocês estiverem aí com o caderno, né, fica até melhor, que não precisa fazer. Eu vou fazer aqui só para melhorar. E a gente vai dividir aqui, ó, para cada elemento químico, ó, o potássio, o K, eu vou separar ele aqui. O manganês, eu vou dividir ele aqui, tá bom? E o oxigênio, ó, dividido desse outro lado.
E como é o procedimento, galera? O procedimento é simples, ó. A gente vai usar as regras, tá certo? O primeiro elemento químico que a gente tem aqui, ó, é o potássio. Perguntinha aí para vocês. O potássio, ele pertence a que família? Qual é a família que o potássio pertence, galera? O K, né? Qual é a famíliazinha aqui que ele vai pertencer? O que é que vocês acham aí? O pessoal pode dar uma olhada aí na tabela periódica, tá bom? Porque aí o pessoal... Ah, beleza, até aí já falou. Professor, é da família 1A. Ó, se ele é da família 1A, ele é um metal alcalino. Então, se ele é um metal alcalino, ó, a carga dele está bem aqui, ó. A quarta regra, ele é mais 1. Tá aqui, ó. A carga dele é mais 1. O manganês é o que a gente quer, a gente vai chamar de X, tá bom? O oxigênio, o O4, ó, na grande maioria das vezes, a carga dele é menos 2. Vai ser mais 2 quando ele estiver ligado ao Flu, tá? O elemento Flu. Que não é o caso, ó. Ele não está ligado ao Flu, ele está ligado aqui ao manganês. Então, ou quando ele formar peróxido, tá certo? Ó, H2, O2 e tal. Mas não é o caso, ó. Nesse caso aqui, a carga do oxigênio é menos 2, tá bom? 90, eu diria que mais de 90% a carga do oxigênio vai ser menos 2. Tá ok? Então, nessa primeira linha, vou até colocar assim, ó, ficar mais fácil. Nessa primeira linha a gente vai colocar o número de oxidação, tá bom? Vocês vão aqui, ó, colocar o número de oxidação de cada elemento químico. Claro, o que a gente não conhece, a gente pode gerar uma incógnita aqui para ele, que no caso eu chamei de X. Ok? Nessa segunda linha aqui, ó, na parte de baixo, a gente vai determinar a quantidade de átomos, tá bom? Ó, a gente vai determinar a quantidade de átomos. A gente vai ver quantos átomos de cada elemento tem aí. Então, olha aqui para mim, ó, o potássio. Eu tenho quantos átomos de potássio presente nessa molécula, galera? Analisando aí ela. O que é que vocês me dizem aí? Como é que eu determino, né? Eu vou olhar para o número que fica abaixo dele. Se não tiver, eu considero ele igual a 1. Então, analisando aí essa molécula aqui, o potássio, ele tem... São quantos átomos de potássio aqui, galera? Um de cada vez, vai lá. Me ajudem, por favor. A Thaís, obrigado, Thaís. Tá salvando. Ó, é 1. O manganês, como também não tem nada aqui, ó, é 1, tá bom? O oxigênio, ó, ele tem 4, então eu vou colocar aqui, ó, o número 4. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de átomos e vou multiplicar aqui, ó, pelo número de oxidação, certo? Ó? Então vai ficar aqui, ó, 1 vezes mais 1. Ou seja, vai ficar mais 1. 1 vezes x vai ficar x. E 4 vezes menos 2 vai ficar, ó, menos 8. E esse valor aqui, esses valores, a soma desses valores, né, ele tem que ser igual a 0. Tá? Quando eu somar todas as cargas da molécula, e se for uma molécula neutra, supõe-se que a carga seja igual a 0. Por isso que eu igualo aqui a igual a 0, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Mais 1 mais x menos 8 é igual a 0. Beleza? E agora é a matemática, né? Que não tem mais química. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou isolar a incógnita, o x. Tá? Vou deixar aqui, ó. X é igual. Esse menos 8 ele vai passar para o outro lado. Tá? Se é menos, ele passa para o outro lado, ele passa com o sinal trocado, invertido. Vai ficar, ó, mais 8. E esse mais 1, ele também, ó, passa aqui para o outro lado com o sinal invertido. Se é mais 1, vem para cá sendo menos 1. Aí eu determino agora, ó, o valor de x. Vai ficar mais 8 menos 1. Dá igual a quanto, galera? Mais 8 menos 1.
qual é o valor que vai dar? Dá o sinal do maior, né? Ó, e subtrai, dá 7. Beleza? Mais 7. Então, a gente determinou agora, ó, nesse exato momento, a gente determina, ó, o valor de oxidação do manganês. O valor de oxidação aqui do manganês é mais 7, tá certo? Ó, mais 7. O do oxigênio é menos 2, né? E do potássio que a gente viu, o número de oxidação dele, ó, do potássio aqui, é mais 1. Então, a gente tem o número de oxidação de cada um desses elementos químicos aqui. E o que a gente não conhecia, que era o desconhecido, o manganês, a gente determinou aqui, ó, através dessa equação. Beleza? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, para o B. Celso, cai, mas não assim de forma direta, tá? Eu vou já mostrar como é que ela cai mais, essas questões. Inclusive, eu tenho uma questão aqui do Enem para a gente resolver, tá? E esse conteúdo ele vai servir para a gente trabalhar a parte de eletroquímica. Aí a eletroquímica cai mais, tá? Mas a gente precisa desses conhecimentos para trabalhar a parte de eletroquímica. Então, meus amores, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para essa molécula, tá bom? Vou montar o mesmo esquemazinho aqui, ó. Vou fazer as linhas aqui do jogo da velha com vocês, certo? Separar aqui, ó, cada elemento químico, tá bom? E a gente vai seguir aquele passo a passo que eu expliquei para vocês. Beleza? A gente vai ver que é bem mecânico, é rápido, tá? Ó, deixa eu pegar a prática aqui, vai ser rápido, ó. Potássio, novamente, a gente já viu, a Thaís falou, professor, é lá da família 1A. Então, o estado de oxidação dele é mais 1. O cromo, que está em amarelo, o que ele quer? Ó, vou chamar de X. O oxigênio, que é 7 aqui, o oxigênio, ele vai ser menos 2. Por quê? Porque ele não está formando nem peróxido e ele também não está ligado a flúor. Então, a carga dele, ó, é menos 2. Aí a gente vem aqui para a segunda linha, que está relacionada ao número de átomos. Olha só o potássio. Diferente da outra, o potássio aqui ele tem a quantidade de quanto, galera? São quantos potássios presentes nessa molécula aí? Vocês conseguem? 2. Beleza. Cromo, ó o 2 aqui também, ó. 2. O oxigênio, 7. Aí agora multiplica, né? Ó. Pega a quantidade e multiplica pelo número de oxidação. Aí vai, ó. 2 vezes mais 1. Mais 2. 2 vezes x. 2x. 7 menos 2. Menos 14. Molécula neutra igual a 0. Beleza? Aí só somar aqui, né? Ó, 2 mais 2x menos 14 igual a 0. Feito isso, ó, só resolver a equação. Vamos isolar, né, esse incógnito aqui, ó, 2x. O que não tiver, passa para o outro lado, ó. Tá bom? O que não tiver, vai lá para o outro lado. Vai o menos 14, o 2 vai para o outro lado. Então, o 2x, deixa aqui, ó, 2x. Esse menos 14 passou para o outro lado, muda o sinal, fica mais 14. Esse mais 2 vem menos 2 para o outro lado, beleza? Então, ó, x, 14 menos 2 dá mais 12, tá bom? Esse 2 que tem aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tá aqui, ó. Então, vai ficar x é igual a 12 dividido por 2. Dá quanto, galera? Mais 6. É isso? Ó. Então, estado de oxidação do cromo aqui, ó, é mais 6. Beleza? Então, vocês viram como é tranquilo aí, ó, para fazer essas questões? Tem dificuldade aí, galera, para determinar esse número de oxidação? O que vocês acham? Estão tendo dificuldade? Nenhuma, tá tranquilo, né? Tranquilo, show de bola. Vocês têm que ter cuidado, galera. É essa moléculazinha aqui agora, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá?
Mas é tranquilo, só tem alguns cuidados aqui. Eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Ó, novamente a gente faz aquele esquema lá do jogo da velha, tá bom? Ó, traça as linhas aqui, ó, para a gente separar os elementos, só para ficar mais didático, beleza? Já já a gente vai fazer isso aqui sem escrever esses negócios aqui. A gente vai fazer de forma direta, tá bom? Ó, aí separa aqui, ó, cálcio. O P, ó, vou separar o P aqui do oxigênio, tá bom? Então a gente separou aí. Opa, volta aí. Separou o P aqui do oxigênio. E agora a gente vai vir aqui, ó. Olha só o elemento químico que a gente tem agora, ó, o cálcio, tá bom? Busquem aí de qual família o cálcio pertence, galera. 2A, obrigado, Thaís. Ó, 2A, família mais 2. Mais 2. O fósforo, não sei, X. O oxigênio, menos 2. Por quê? Ele não está formando nem peróxido, nem está ligado ao flúor. Então, menos 2. Beleza? Então, é isso. Segunda linha, quantidade de átomos. Ó, o cálcio, se você for analisar, ele tem 3 átomos de cálcio na molécula. Está aqui o 3. Agora, cuidado com isso aqui. Eu vou até colocar essa observação aqui. Ó. Eu vou colocar aqui, galera. Ó. Vou ter espaço aqui para colocar. Eu vou colocar só aquela parte que está entre parênteses, tá bom? P, O, 7, 2, tá bom? Eu estou pegando essa parte aqui da molécula e colocando aqui para chamar um pouquinho da atenção. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Eu acho que dá. Ó. PO7, ó, entre parênteses, e o 2. Tá bom? Olha o que a gente tem que fazer quando a gente tem essa situação. É o seguinte, ó. Esse 2 que está fora do parêntese, ele vai multiplicar quem está dentro do parêntese. Beleza? Tem que ter cuidado com isso. Essa aqui é a grande diferença dessa molécula lá para as outras. Ter esse cuidado aqui, ó, na hora de pegar as quantidades. Porque se você for olhar aqui, ó, o P é só 1, né? Aí você vai e coloca 1 aqui, mas estaria errado. Por quê? Porque esse 2 multiplica o P, ó. Se aqui é 1, então vai ficar 2 vezes 1 dá quanto? Ó, 2 vezes 1, 2. Então, cuidado, viu? Esse 2 aqui está multiplicando quem está dentro. E 2 vezes 7, ó, 14. Não é isso? Ó? Cuidado, viu? Nesse caso aqui, ó, vai dobrar as quantidades. Por quê? Porque esse númerozinho aqui que está fora, ele multiplica quem está dentro do parêntese. Tá bom? Por isso que ele não multiplica esse 3 aqui do cálcio. Porque ó, o cálcio está aqui fora do parêntese, tá? Ele só multiplica quem está dentro do parêntese. Então isso é... Muita gente erra na hora de fazer essas continhas porque ele esquece esse detalhe, tá bom? Então, feito isso, ó, segue o normal, ó, o fluxo normal. Multiplica, ó, esse por esse, dá mais 6, né? Ó. 2 vezes x, 2x. 14 menos 2 dá menos 28, beleza? Igualou a zero, escreve a equação, ó, 6 mais 2x menos 28 igual a zero, beleza? Tem aqueles cuidados, né? Vamos isolar aí a incógnita x, que é essa, ó, 2x, então vai ficar assim, ó, 2x é igual. Esse menos 28 passa lá para o outro lado, ó, sinal contrário. Então vai ficar mais 28. O 6 a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Mais 6 vem para o outro lado, ó, menos 6. Então, 2x vai ser igual. 28 menos 6 dá mais 22. Deixa só o 22 aí que dá certo. Então, x vai ser igual a 22 dividido por 2. Tá certo? Então, quando você fizer isso aqui,
você vai chegar no resultado mais 11. Então, x é igual a mais 11. Ok? Tranquilo em relação a isso? Ah, galera, parei. Deu um erro aqui. Eu acho que eu errei. Não, errei não. 2x tá ok. Tranquilo. É isso mesmo. O resultado é esse aqui, ó. Mais 11. Não errei no cálculo, não. Então, aqui, ó. Mais 11 o fósforo. Tá certo? Ó. Tranquilo, né? Só ter cuidado aqui com esse parêntese. Beleza? Então, uma equação de primeiro grau. Vai cair numa equaçãozinha de primeiro grau. Bem simples. Tá bom? Dá para fazer de boa aí, sem tantas dor de cabeça. Usando, galera, essa técnica que eu estou ensinando para vocês, passo a passo, vocês vão perceber que vai ficar bem mais simples, tá bom? Quando vocês estiverem mais treinados, vamos dizer assim, vocês vão ser capazes de fazer essas contas mentalmente, né? Vocês não necessariamente precisarão fazer essas contas, esses rabiscos todos, né? Vocês já conseguem determinar esses valores só fazendo um raciocínio lógico, né? Internamente você pensa e você já consegue determinar os valores, tá certo? A gente vai trabalhar isso. Então, o que a gente vai fazer agora, tá bom? Eu vou, né? A segunda aula, embora tá ali, né? Mas aquelas questões eram lá da primeira aula, aqui na segunda aula a gente vai só resolver questões, tá bom? Só resolver questões. E claro, eu vou dar aqui algumas outras definições, né? Explorar melhor algumas outras definições. Deixa eu explicar aqui como é que vai acontecer os esquemas aqui. A gente vai precisar definir aqui algumas coisas, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, definições. A gente precisa fazer algumas definições aqui. Eu comentei na primeira aula, mas eu acho interessante comentar aqui de novo. A gente vai definir o que é oxidação, tá bom? E a gente vai definir aqui o que é redução. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui de amarelo. O que é oxidação? Vocês lembram lá o que é oxidação? Que a gente falou? Que está relacionado a ganho e perda de elétron, né? Na oxidação, o elemento químico ele vai ganhar elétron ou ele vai perder elétron? O que vocês acham? A oxidação é ganho ou perda de elétron, galera? Opa! É o contrário. A oxidação está relacionado ao elemento químico que perde elétrons, tá bom? Perde elétrons. Oi? Sim. Tudo, velho. Tudo. A ferrugem nada mais é do que a reação entre o ferro com o oxigênio, né, da atmosfera. Nessa reação química, o ferro ele perde elétrons para o oxigênio, né, formando o que a gente chama, né, de forma, vou dizer, coloquial, né, cotidiana, de ferrugem. Mas o que é a ferrugem? Nada mais é do que essa reação e é o óxido de ferro, é o produto formado dessa reação química, tá bom? Forma o que a gente chama óxido de ferro, tá? Então, nesse processo, o ferro ele está perdendo elétrons, tá bom? Se o ferro está perdendo elétron, tem alguém que está ganhando elétron. Então, quem é que está ganhando elétron nesse processo? É o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai sofrer um processo chamado de redução, que é justamente, ó, ganho de elétrons. Perceba o seguinte, ó. A oxidação e a redução, elas não acontecem separadas. O que eu quero dizer com isso? Se tem alguém perdendo elétrons, obrigatoriamente eu tenho que ter alguém ganhando elétrons, tá bom?
Então, só existe a oxidação se existir a redução. Só existe alguém perdendo elétrons se tiver alguém ganhando elétrons. Tá? A regra é essa. Tudo bem para vocês? A definição bem simplista, tá bom? Oxidação é o elemento químico que perde elétrons. Redução é o elemento químico que ganha elétrons. Aí, galera, feito isso, a gente consegue resolver essa questão. Mas a gente tem que também falar sobre o que é agente redutor e agente oxidante. Deixa eu colocar aqui, ó, essa definição aqui também. Ó. Deixa eu colocar assim. Ó. Agente redutor, isso aqui eu não falei, tá bom? Mas eu explico já. Agente redutor e o agente oxidante. É bem simples, galera. Só ter cuidado para não confundir, tá bom? Ó, o agente redutor é aquele que promove a redução do outro elemento químico. E o que eu falei para vocês, só acontece a oxidação se acontecer a redução. Então, se eu tenho um elemento químico provocando a redução do outro elemento químico, consequentemente, esse elemento químico que está provocando a redução, ele tem que sofrer o quê? A oxidação. A ideia é essa. Ó. O agente redutor é aquele que sofre a oxidação. Por quê? Porque ele está fazendo com que o outro sofra a redução. E o outro só vai sofrer a redução se ele perder elétron para o outro. Tá bom? Então, o agente redutor é aquele... Oi? Ah, já está marcando o item, né? Aqui, ó. Calma, a gente chega já lá. Deixa eu definir isso aqui, a gente chega já lá. Calma aí, ó. Então, ó, toda vez que falar agente redutor, eu estou falando daquele que sofre oxidação. E o agente oxidante é aquele que sofre o processo de redução, tá bom? Cuidado, ó. Quem sofre a oxidação é chamado de agente redutor. Quem sofre a oxidação é chamado de agente... Aliás, quem sofre a redução é chamado de agente oxidante. Então, tenham cuidado com essas definições, tá bom? E agora sim, agora a gente pode ir para a questão. Ó. A questão fala assim. Na seguinte equação química, aí tem aqui as equações químicas. Aí ele vai fazer várias suposições aqui, tá bom? O que você precisa saber? Ou o que você precisa fazer para resolver essa questão? Primeira coisa, você vai ter que identificar os reagentes e os produtos, tá bom? Quem eu sei que é os reagentes aí, galera? Como é que eu vou saber quem são os reagentes e quem são os produtos? Primeira perguntinha. Como eu faço para saber quem é os reagentes e quem é os produtos? O que vocês acham? Por favor, por favor. Quem são os reagentes, galera? Como é que eu sei quem são os reagentes aí? Já expliquei isso para vocês, né? Em relação da seta. Como é que a gente analisa aí a seta? Obrigado, Celso. Isso mesmo. Quem está antes da setinha, que é a esquerda, são os reagentes. E quem está depois da setinha são os produtos. Então, a gente vai avaliar os reagentes e os produtos. Tá bom? Como assim, pessoal? A gente vai avaliar o número de oxidação de cada elemento químico lá nos reagentes e depois a gente vai comparar esses elementos químicos com os produtos. Para que isso? Para a gente avaliar se está acontecendo uma variação de número de NOx, né? Se o número de oxidação dele está variando. E se tiver, a gente vai avaliar se ele está ganhando elétron ou se ele está perdendo elétron. Acompanha comigo aqui o meu raciocínio. Ó. Vamos analisar o zinco aqui, ó. Esse elemento químico aqui, o zinco. Qual é o número de oxidação dele aqui, ó? Ele é uma molécula simples. Primeira regra, molécula simples. Qual é o número de oxidação de uma molécula simples? Ó, ela não é composta. Opa, molécula simples não é 1. Primeira regra, toda molécula simples
Qual é o número de oxidação dela? Não pode esquecer essa regra. É a mais simples, tá? Mas é a mais direta. Ó. Toda molécula que ela é considerada simples, ou seja, é formada por um único elemento químico, o estado de oxidação dela vai ser igual a quanto, galera? 0, tá bom? 0. Não tem nem o que pensar. Então, eu já chego aqui, ó. O zinco ele tá só, é uma molécula simples. Então, o estado de oxidação dele é 0. Botei o zerinho lá em cima, ó. Aí aqui, eu tenho aqui, tá nos reagentes, né? Aí eu vou aqui, ó, a outra molécula no reagente, é o HCl, hidrogênio e cloro. Aquela regrazinha lá, galera, do hidrogênio. O hidrogênio, ó, ele, a segunda regra, né, o hidrogênio, ele vai assumir carga mais 1 e carga menos 1. Carga mais 1 só acontece quando ele estiver ligado ao elemento da família 1A ou da família 2A, que são os metais, tá bom? Tirando esses elementos, ele vai ter a carga, ó, menos 1. A exceção esses elementos, 1A e 2A. Então, vamos olhar aqui o hidrogênio. O hidrogênio está ligado ao cloro, né? O Cl, ó, está ligado a esse elemento químico aqui, o Cl. Se ele está ligado a esse elemento químico, o Cl, a carga dele é mais 1 ou menos 1? O que vocês acham? Opa! Será que o cloro pertence à família 1A ou 2A? Se você olhar aí na tabela periódica, ó, o cloro ele pertence à família 7A ou grupo 17, né? Ele é pertencente lá aos halogênios. Então ele não está aqui, ó, nem na família 1A, nem na família 2A. Se ele não está na família 1A nem na 2A, consequentemente o hidrogênio ele vai ter uma carga menos 1, tá bom? Então ele vai ter uma carga aqui, ó, de cara menos 1. Ó, se o hidrogênio, acompanha o raciocínio, ó, se o hidrogênio tem uma carga menos 1, opa, diga lá, mais A? Não, porque aqui, ó, se você for analisar, o cloro, se tu olhar na tabela periódica aí, ó, pode até abrir a internet. O cloro, ele pertence à família 7A. Então, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele rouba os elétrons para ele. Oi, Caio. Levantou a mão? Pode falar. Ah, beleza. Então, ó, o que eu estou falando para vocês? É o seguinte. Como é que é essa regra do hidrogênio? O hidrogênio, na grande maioria das vezes, a carga dele é menos 1. Ele vai ser só o mais 1, né, quando ele estiver ligado aos elementos da família 1A ou da família 2A. Tá certo? Nesse caso, galera, ele não está ligado a um elemento da família 1A nem da família 2A. Então, consequentemente, a carga dele não é mais 1. A carga dele é o quê? Menos 1. Beleza? Então, ele vai adquirir uma carga menos 1. Todo mundo entenderam porque o hidrogênio, nessa situação, a carga dele é menos 1? Beleza, então vamos lá. Aí a gente teria que determinar aqui, ó, a carga do cloro, tá bom? Do Cl. Mas presta atenção comigo, ó. Pessoal, é preciso eu fazer aquela regrazinha lá, ó, Cl, colocar aquele jogo da velha, né? Aqui, ó, botar o jogo da velha, fazer o cálculo. Eu vou dizer para vocês que não. Por quê? Porque o somatório das cargas não tem que ser igual a 0. Quando você somar as cargas aqui, não tem que ser igual a 0. Olha só. O hidrogênio é menos 1. O cloro é x. Hidrogênio só tem 1. O cloro só tem 1. Então vai ficar menos 1 mais x igual a 0. Quando eu fizer essa continha, vai ficar assim, ó. X é igual a mais 1. Porque esse menos 1 passa para o outro lado positivo. Mas perceba que era mais fácil analisar aqui em cima. Ó. Se as cargas dessa molécula têm que ser igual a 0, e eu tenho uma carga menos 1, consequentemente, qual vai ser a carga que anularia essa carga menos 1? A carga mais 1. Então, ó, o cloro já dá para fazer uma continha aqui de cabeça. O cloro, eu já sei que a carga dele aqui, ó,
é mais 1. Perceba, ó, se o hidrogênio é menos 1, o cloro ele tem que ser mais 1. Para quê? Para anular a carga, tá bom? Ele vai anular essa carga. Quando você fizer as continhas aqui, você vai ver que é mais 1. Tem que ser igual a 0. O somatório das cargas aqui tem que ser igual a 0. Ok? Deu para entender ou vocês querem que eu faça a conta direitinho aí, galera? Senão a gente não pode passar sem entender isso aí. Eu posso fazer as contas, não tem problema nenhum. Eu vou admitir que vocês entenderam, tá bom? O pessoal não está falando nada, então eu vou considerar, né, que vocês entenderam esse passo aí que eu dei. Que é justamente aquelas contas de cabeça que eu falei, tá bom? Então, vou apagar aqui. Ah, beleza. Então, alguém se acusou. Professor, eu não entendi, professor. Beleza, não tem problema não. Eu vou explicar de novo aqui. Tá? Então, qual é o esquema aqui, ó? Eu vou determinar as cargas dessa molécula aqui, ó. O HCl, tá bom? Eu estou separando eles aqui. Aí é o seguinte. Você sabe que o hidrogênio, pela segunda regra, o hidrogênio ele vai ter uma carga menos 1. Ele vai assumir uma carga menos 1. O cloro, eu não sei. Eu vou chamar ele de X. Aí a gente vai analisar as quantidades, ó. Hidrogênio aqui, eu só tenho um hidrogênio. Não olha esse número aqui da frente, tá? Esse número aqui da frente é a quantidade de moléculas, não a quantidade de átomos, tá bom? Só o número que está aqui embaixo, ó. Não tem nenhum número embaixo do hidrogênio, então eu considero ele igual a 1, tá bom? O do cloro, ó, também não tem nenhum número, eu considero ele igual a 1, beleza? Aí depois, o que vocês têm que fazer? Opa, volta aqui. Depois, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que multiplicar, né, ó, os números aqui, vocês vão multiplicar. Vamos vir aqui e vão multiplicar. Então vai ficar 1 vezes 1, né? Dá menos 1 aqui, né? Mais com menos, menos. 1 vezes x dá x. Isso aqui igual a 0. Aí você vai vir aqui, ó. Menos 1 mais x igual a 0. Beleza? Aí isolo x. E esse menos 1 passa para o outro lado com sinal oposto. Ou seja, x vai ser igual a mais 1. Tá bom? Por isso que o valor do cloro aqui, ó, ele é mais 1. Ariane e Marlon, entenderam por que é mais 1? Ok. Ariane? Certo. Mas perceba o seguinte, ó, o que eu quero mostrar para vocês que nesse caso aqui, ó, não seria necessário fazer essas contas. Por quê? Ó? Se o hidrogênio é menos 1, qual é o número? Suponha que eu não sei que ele Não, você pode ter esse raciocínio. Ó. Se o hidrogênio é menos 1, tá bom? Qual o número de oxidação aqui do cloro que vai dar igual a 0? Qual é o número somado com menos 1 que vai dar igual a 0? Evidentemente, né? Só pode ter uma possibilidade nesse caso aí, que vai ser uma carga mais 1, tá bom? Então você consegue fazer o cálculo sem exatamente vir para cá, ó. Sem vir para essa equaçãozinha, dava para fazer direto. É isso que eu queria explicar para vocês. Que nem sempre precisa fazer isso aqui, tá? Dá para fazer ali direto, que é mais rápido. Então, continuando, ó, vou pegar aqui, continuando. Então, ó, determinei o número de oxidação aqui dos reagentes do zinco, ó. O zinco é 0. O hidrogênio eu sei que é menos 1. E o cloro eu sei que é mais 1, tá bom? Porque aqui eu estou colocando aqui os reagentes, tá certo? Eu estou colocando aqui só para a gente visualizar. Aí agora eu vou determinar o número de oxidação dos produtos, tá bom? Eu vou determinar também aqui, ó, para o zinco, vou determinar para o hidrogênio e vou determinar aqui para o cloro, tá certo? Perceba que eles mudaram, ó.
O zinco agora ele está ligado ao cloro, tá bom? O zinco agora ele está ligado ao cloro. E ele, como ele está ligado ao cloro, tá certo? E o zinco ele está lá na quarta regra, tá bom? O zinco ele está lá na quarta regra. O estado de oxidação do zinco, quando ele está numa molécula composta, tá bom? Ela vai ser mais 2. Tá? O zinco, ele sempre vai ter o estado de oxidação mais 2, é lá na quarta regra. Então o zinco aqui, ó, ele é mais 2. Beleza? Então a minha perguntinha, ó, qual é o número somado com mais 2 que dá igual a 0? O que é que vocês acham? Qual é o número, ó, estou analisando essa molécula, qual é o número somado com mais 2 que dá igual a 0? Chamei de x. Menos 2. Beleza, Thaís, ó. Você falou assim, professor, o número somado com mais 2 que dá igual a 0 é menos 2. Claro que é menos 2. Perfeito. Só que aí, ó, eu tenho que analisar o seguinte. Eu tenho quantas moléculas de cloro? Eu tenho quantas moléculas de cloro? 2, né? Ó, tenho 2 moléculas de cloro. Então, o meu raciocínio agora aqui é o seguinte, ó. 2 é a quantidade de moléculas de cloro. Qual é o número, né, ó, que multiplicado por 2 vai dar igual a menos 2? Porque assim, para esse x, perdão, deixa eu mudar aqui meu raciocínio. Deixa eu mudar meu raciocínio aqui, ó. Botar aqui, botar de outra cor. Certo. Professor, é menos 2, beleza. Só que esse menos 2 está relacionado a esses dois átomos de cloro. Se eu tenho 2 átomos de cloro, se eu somar as cargas deles, dos dois, vai dar igual a menos 2. Então, um átomo de cloro teria qual carga? Um átomo de cloro só. Se 2 átomos de cloro têm uma carga menos 2, um átomo de cloro teria que carga? Entendeu aí a ideia? Se eu pego 2 átomos de cloro e eu analiso que o somatório deles é menos 2. E eu quero saber a carga de apenas um átomo de cloro. Então, que carga seria essa? Deu para entender aí o pulo do gato, galera? Ó. Ou não? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Zinco, Cl2. Deixa eu fazer aqui com vocês, ó. Que a gente estava fazendo lá. Ó, o zinco a gente viu que é mais 2. O cloro eu não sei, tá bom? Aí aqui a quantidade é 1 zinco, 2 cloros, tá bom? Quando eu multiplicar vai ficar mais 2. Aqui vai ficar, ó, 2x, tá bom? E aqui a carga tem que ser igual a 0, tá bom? Aí quando eu fizer o cálculozinho aqui, ó, vai ficar 2 mais 2x igual a 0. Então, 2x vai ficar... Esse 2 passa com o sinal trocado, menos 2. Então, x vai ser menos 2 dividido por 2. X é igual a menos 1. O que eu quero dizer com isso? Ó, você está dizendo, professor, para dar 0 aqui tem que ser menos 2. Só que aqui são 2 cloros. Ou seja, se são 2 cloros, cada átomo de cloro aqui, ele vai ter uma carga menos 1. Por que menos 1, professor? Porque 2 vezes menos 1 é justamente o menos 2. Menos 2 mais 2 dá igual a 0. Beleza? Então, nesse caso aí, ó, o átomo de cloro ele está assumindo a carga aqui, ó, menos 1. Eu posso dizer aqui, ó, que o zinco ele tem carga mais 2 e o cloro tem carga menos 1. Beleza? Tá não, Celso. É porque eu estou fazendo aqui passo a passo para a gente pegar o que a gente estava fazendo lá
e colocar aqui nessa questão, tá? Já já vai facilitar, tá bom? Já já facilita. E por último, meus amores, ficou o hidrogênio. Olha só, o hidrogênio está em forma de molécula composta ou molécula simples, aqui nesse caso. Qual é o estado de oxidação? Opa, é formar somente por hidrogênio, né? Ó, essa molécula. Simples. Se é simples, ó, o estado de oxidação dele é 0. Então o hidrogênio aqui, ó, é 0. Beleza? O estado de oxidação dele é 0. Pronto. Feito, ó. Feito essas continhas aí, vou apagar aqui que eu vou precisar de espaço. Agora a gente pode resolver a questão. Agora que a gente vai poder resolver a questão. Por quê? Porque a gente determinou os números de oxidação. Agora eu posso dizer quem é que está ganhando, quem é que está perdendo elétrons, tá bom? Até então eu não poderia dizer. Quais são os elementos químicos, galera? Analisando aí os reagentes e os produtos. Quais elementos químicos estão modificando o seu número de oxidação? Vamos fazer um comparativo aqui, ó. Pega aqui a caneta, vou colocar uma corzinha amarela. Olha só, o zinco. Vamos analisar aqui o zinco. Nos reagentes, o estado de oxidação dele é 0, não é isso? Ó? Aí quando você vem aqui, ó, e compara com o zinco aqui nos produtos, o estado de oxidação dele é mais 2. Houve uma mudança, né? Ó. Eu tenho o zinco aqui, perceba, eu vou só fazer aqui só para ficar mais fácil. Ó. Eu tenho o zinco com estado de oxidação 0. Ele está lá nos produtos com estado de oxidação mais 2. Tá? Houve uma alteração no número de oxidação dele? Houve, né? Ó, ele saiu de 0 para mais 2. Minha perguntinha aí para vocês. Se houve essa mudança aí no número de oxidação, o zinco ele está ganhando elétrons ou ele está perdendo elétrons? O que é que você diz? Ó, ele está saindo de 0 para mais 2. Isso significa que ele ganhou elétron ou que ele perdeu elétron? Celso disse, professor, tá ganhando, tá positivo, né? Aí o Lucas tá bem, tá ganhando, professor. Se eu falar para vocês que ele tá perdendo, galera, ó, esse sinal mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Olha só o raciocínio, galera. Às vezes é confuso, mas vamos botar isso, fixar isso, ó. Se o número de oxidação aumenta, ele perde. Ficou mais louco ainda, né? Ó. Se o número de oxidação está aumentando, ó, se o número de oxidação aumenta, vou até colocar aqui, ó, número de oxidação, ele aumenta, você analisa, ó, o antes e depois. Aumentou? Se aumentou, ele perdeu. Ele perdeu elétrons. Consequentemente, galera, ó, se ele perdeu elétrons, ele está sofrendo um processo de quê? Oxidação ou de redução? Se ele perdeu elétrons. Quem perde sofre processo de oxidação. Beleza. Ele está sofrendo um processo chamado de oxidação. E ele também, ó, é chamado, né, ó, de agente redutor. E ele também é chamado de agente redutor. Aí talvez o pessoal fala assim, professor, não entendi. Se aumentou, ele perdeu elétrons? Exatamente. Por quê? O elétron ele tem carga negativa. Se tu está perdendo carga negativa, né, lembra lá que os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. Se tu perdeu elétrons, automaticamente tu vai fazer o quê com tua carga? Ela vai aumentar, porque ela vai ficar positiva. Porque tu tá perdendo elétrons. Se tá perdendo elétrons, tu vai ter uma maior quantidade de cargas positivas. Então, aumenta a carga positiva, tá bom?
Então, por isso, ó, cuidado. O que você tem que avaliar? Você tem que avaliar assim, ó. O número de oxidação aumentou? Se aumentou, ele perdeu elétron, consequentemente ele está sofrendo oxidação e redução. Ele é chamado, aliás, sofre oxidação e ele é chamado de agente redutor. Aí vamos lá. Vamos olhar os outros, tá? Vamos pegar aqui o hidrogênio. Ó. O hidrogênio, ele era menos 1. E ele está indo agora para 0. Olha só. Ele era menos 1, o hidrogênio. E ele foi agora para... Opa, perdão. Não era menos 1, não. Tô ficando doido. O hidrogênio aqui era mais 1 e o cloro era menos 1, né? Por favor, né? A gente fez isso aqui. Eu falei uma coisa e escrevi outra, tá bom? Deixa eu colocar aqui branquinho. Porque o hidrogênio é mais 1 só quando ele está ligado à família 1A ou 2A. O cloro não é nenhuma dessas famílias, né? Então aqui ele é... Deixa eu colocar aqui a cor branca. O hidrogênio ele é menos... Aliás, mais 1. Porque ele está ligado ao cloro e o cloro ó, é menos 1, tá certo? Então, o hidrogênio ele estava mais 1 e passou para 0. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui a equaçãozinha, ó. O hidrogênio, ele era aqui, ó, mais 1, tá bom? E ele veio para o estado de oxidação 0. Minha perguntinha, ele ganhou ou perdeu elétrons aqui, ó? O número de oxidação está aumentando ou está diminuindo o número de oxidação dele, ó? Ele está saindo de 1, está vindo para 0. O número de oxidação aumentou ou diminuiu? O que vocês me dizem? Diminuiu, né? Ó, número de oxidação, se você for analisar aqui, ó, diminuiu, né? Ó. Ele estava mais 1 e veio para 0. Se diminuiu, quer dizer que ele ganhou elétrons, tá bom? Ó. Ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, consequentemente ele sofreu um processo chamado de redução e ele é chamado de agente oxidante. Pronto. Aí agora a gente pode resolver a questão, tá bom? Ah, perdão. Professor, e o cloro, professor? E o cloro? Ó. Analisa aqui o cloro. O cloro ele estava mais 1. Aliás, mais 1 a pinóia, né? Ele estava menos 1. Vou apagar isso aqui, ó. O cloro, deixa eu botar aqui direitinho. O cloro ele estava menos 1 e ele foi para lá nos produtos também, ó, menos 1. Ele não alterou o número de oxidação dele, manteve-se constante. Era menos 1 e aqui é menos 1 também, ó. Menos 1, menos 1. Não alterou, ou seja, ele não está ganhando nem perdendo elétrons. Se ele não está ganhando nem perdendo elétrons, ele não pode sofrer nem oxidação e nem redução, tá bom? Então, o que a gente tem que avaliar agora? A gente vai avaliar lá, né, a alternativa que melhor, né, representa, né, a resposta correta aí. Então, o item A fala assim, ó, o elemento zinco oxida-se e reage como agente oxidante. Vamos pegar o elemento zinco, ó. O elemento zinco, ele oxida-se, ele perdeu elétrons sofrendo oxidação e ele está dizendo que ele atua como agente oxidante. Ele é o agente oxidante, galera? Ó, ele até sofre o processo de oxidação, né? Ele está sofrendo oxidação. Mas ele não é o agente oxidante, tá bom? Ó, a gente viu que ele é o agente redutor. Então aqui estaria falso, tá? Esse item aqui é o item A. Item B. O elemento zinco oxida-se, ok, e reage como agente redutor, tá bom? Aí aqui sim, ó, aqui está o item correto, o item B, né? Ó, agente redutor. Aí aqui o elemento zinco reduz, não reduz, ele sofre oxidação.
O HCl é o agente redutor. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Tá o hidrogênio e o hidrogênio está atuando como agente oxidante. Tá falso também, né? Ó. Tá falso. Falso. A equação é classificada como reversível, né? A setinha, ó, só tem uma direção, então ela é irreversível nesse caso aqui. Então é falso. Então o item correto, ó, o item B. O pessoal deve estar se perguntando, professor, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Ó, galera, é o seguinte. Eu sei que talvez inicialmente possa parecer um pouquinho complicado, tá bom? Mas se a gente seguir aquele passo a passo, não é tão complicado assim. Dá para fazer as questões de boa. Vou pegar aqui uma outra questão. Ó. Deixa eu pegar uma outra questão aqui. Ó. Essa outra aqui, ó, rapidinho. Tá bom? Não, vai dar certo, vai dar certo. Calma aí. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui, ó, rapidinho. Pra gente desenvolver essa questão aqui, ó. Vocês verem como é fácil ela. Não é difícil, galera. Ó, vamos lá. Tem um aqui, ó. Pego a setinha. Vou analisar aqui os reagentes. O níquel, ó. Substância simples. Estado de oxidação dele é igual a quanto? O níquel aqui, ó. Estado de oxidação, substância simples. 0. O cobre já tem aqui, ó. Mais 2. Não precisa nem eu fazer. O níquel aqui, ó, nos produtos está mais 2. O cobre, substância simples, 0. Então, ó, eu já consigo ver aqui, ó. Vou pegar o níquel, ó, o Ni. O níquel, ele estava 0. Aqui nos reagentes, no produto, ele está níquel mais 2. O cobre, ele estava mais 2 nos reagentes. E no produto, ele está cobre 0. Beleza? Então, perguntinha aqui básica. O número de oxidação do níquel, aqui, ó, o número de oxidação do níquel, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Ele sai de 0 para mais 2. Aumentou. Você pode ser, ó, professor, aumentou. Se ele aumentou, ele perdeu ou ganhou elétrons? Perdeu. Se aumentou, perdeu, viu? Sempre o contrário. Se ele perdeu elétrons, ó, perdeu aqui elétrons, ele sofreu o processo de oxidação, tá bom? E ele é chamado de agente redutor. Beleza? O cobre saiu de mais 2 para 0. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu o número de oxidação. Se diminuiu, ele ganhou, tá? Ele ganhou elétrons, galera. Se ele ganhou elétrons, ele está sofrendo um processo de redução. E ele é chamado de agente oxidante. Pronto. Pode perguntar o que você quiser aí da reação que eu respondo agora. Olha lá. O níquel é oxidante porque é oxidado. Ó, o níquel está sofrendo um processo de oxidação. Mas ele não é o oxidante. Ele é o agente o quê? Redutor. Ele é o agente redutor. Então estaria falso aqui, ó. O níquel é redutor porque ele é oxidado. Feito, exatamente. Ele está sofrendo a oxidação, então ele atua como agente redutor. Beleza? Então aqui, ó, acabou. Item B. Aí ele vai falar assim, ó, o íon cúprico. O íon cúprico é justamente esse íon aqui, ó, o cobre mais 2. É oxidante. Beleza, ele é agente oxidante porque é oxidante porque ele é oxidado. Não, não é isso não, porque ele sofre o processo de redução. O íon cúprico é redutor porque é reduzido, né? Na verdade, ele não é o redutor, ele é o oxidante. Então aqui, ó, tá falso. O item é: não se trata de uma reação redox. Opa! Reação redox quer dizer que há ocorrência de elétrons, ganho e perda de elétrons. Então, quando ele fala não se trata, tá errado, né? Se trata sim. Há ganho e perda de elétrons nesse sistema aqui, tá bom? Tem alguém perdendo e tem alguém ganhando. Então, é uma reação redox. Quando ele coloca o não aqui, essa questão tá errada, esse item. Então, as questões elas não são difíceis, galera, tá bom?
que é que você tem que fazer? Você tem que determinar as cargas. Por isso que eu mostrei aquelas regras para vocês. Quando você determinar as cargas, você vai analisar quem está perdendo e quem está ganhando. De que forma? Você vai avaliar o reagente e o produto. Se aumentou o número de oxidação, quer dizer que ele perdeu elétrons, consequentemente está sofrendo oxidação e é o agente redutor. Se o número de oxidação diminuiu, quer dizer que ele ganhou elétrons, ele está sofrendo a redução e ele é chamado de agente oxidante. Beleza? Então, gravem isso, cara. Gravem isso aqui, ó. Determinar a carga, o número de oxidação, é apenas o primeiro passo. O passo maior é você analisar se está ganhando ou se está perdendo. E é isso aí que a gente vai trabalhar lá na parte de eletroquímica, tá bom? Lá na parte de eletroquímica a gente vai avaliar quem está ganhando, quem está perdendo elétron, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, tá certo? E algumas coisas para vocês vão fazer um pouco mais sentido, tipo, professor, as baterias dos celulares, como é que elas funcionam, né? Tipo, eu carrego ela lá, aí depois tiro e ela começa a gerar uma corrente elétrica, manter meu celular funcionando, depois ela é recarregável, né? Porque está acontecendo reação de óxido-redução dentro do teu sistema e é uma reação que às vezes é reversível, tá? E a gente vai ver isso. Tranquilo? Então, para a gente entender o que a gente vai estudar, a gente precisa primeiramente entender o que é número de oxidação e verificar através da ganho e perda de elétrons quem é que está sofrendo oxidação, quem é que está sofrendo redução, tá bom? Então isso aí é importante. Tem mais questões? Tem outras questões aqui, tá bom? Que eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá? Vou deixar como atividades aí para vocês. E ó, questãozinha aqui, ó, 103, eu discuto ela na próxima aula. Questãozinha 103, me perguntaram se caía a questão, né, do Enem, né, se essas questões caíam do Enem. Tá aí, ó, o Celso que me perguntou. Essa questão é de 2019, questão do Enem, tá bom? Uma questão de óxido-redução. Ele queria só saber qual era o tipo de reação que estava acontecendo, né? Aí a alternativa correta aí era uma reação de óxido-redução. E aí eu vou explicar por quê, né? Vocês vão ver que aí está ocorrendo ganho e perda de elétrons. Ocorreu ganho e perda de elétrons, não tem o que pensar, é uma reação de oxidação. Tá certo? Então, meus queridos, é isso, beleza? Eu vou parar a aula por aqui. Vou deixar esse material lá para vocês, vou deixar como atividade. Na verdade, eu já tenho uma atividade, um TDzinho. Eu vou botar lá como material e vou mandar o TD como atividade para vocês. Acho melhor. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então, galera, valeu mesmo, brigadão, boa semana aí para vocês, tá? E tudo de bom. Falou alguma coisa, Jorge? Desculpa.